Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai eterno, nós queremos agradecer ao Senhor por tua bondade, a tua misericórdia. Queremos agradecer ao Deus porque mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. Agradecer ao Senhor porque mais uma semana está se findando quase. Já estamos nos aproximando do final de semana e temos visto, ó Deus, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida, sobre nosso lar. E o Senhor tem nos ajudado, ó Deus, a crescer espiritualmente. Nós queremos pedir ao Senhor que abençoe a cada um dos seus filhos que aqui vieram. Que a bênção, a misericórdia do Senhor possa alcançá-los. Que eles, ó Pai, possam sair daqui repletos, felizes, na certeza que encontraram aquele que é chamado de Jeová Rafa, o Deus que cura. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que venha nos curar. Venha curar as nossas feridas e, sobretudo, venha nos curar da maior de todas as enfermidades, o nosso pecado. O pecado que habita neste mundo. E apenas o Senhor é capaz de nos purificar, de nos perdoar. Porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós pedimos ao Senhor que abençoe aqueles também que estão nos acompanhando por meio das redes sociais. E que eles possam, Deus, se sentir abraçados pelo Deus Espírito Santo neste momento, que aqui habita também conosco. E que neste momento, ó Pai, tomará o nosso coração e tomará este lugar, nos trazendo, ó Pai, a compreensão da mensagem conforme a nossa necessidade. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, boa noite. Você está feliz? Eu também estou feliz. Sabe por quê? Sabe por que eu estou feliz? Porque a minha esposa está aqui essa noite. Amém? Eu saí de casa na sexta-feira passada. Amanhã faz uma semana. E ontem ela chegou de viagem. Quando eu estava aqui pregando, terminando o sermão, ela estava me ligando. E a gente terminou a mensagem, saiu daqui rapidamente, foi buscar ela na rodoviária. E louvo a Deus porque a trouxe em paz e segurança. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós iremos permanecer no Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus, também próximo ao templo. E Jesus estava ali, próximo ao templo. Jesus havia entrado em Jerusalém, e Jesus possivelmente e com certeza passou por ela, uma das portas que dava acesso à cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, a antiga Jerusalém, ela tinha 12 portas. E Neemias, no capítulo 3, quando ele vai reconstruir a cidade, ele cita pelo menos 10 nomes de 10 portas. E a porta que é citada no capítulo 5 de João é a única porta que foi consagrada aos sacerdotes. Ela era chamada de Porta das Ovelhas. E esta porta era por onde entrava geralmente os sacerdotes. Entravam os animais para serem purificados no tanque. No tanque de Betesda que era dividido por uma parede. Na outra parede, do outro lado, as pessoas se purificavam. As pessoas acreditavam que poderia haver cura. Do outro lado, era, então, lavado ali os animais eram purificados ali. E a história, ela se encontra nesse contexto, próximo ao tanque de Betesda, em Jerusalém. E em Jerusalém, por ocasião desta época, possivelmente estava acontecendo a festa da Páscoa, conforme a maioria dos teólogos e comentaristas bíblicos acreditam que neste momento estava acontecendo em Jerusalém a festa da Páscoa. Ou seja, todo judeu que morava ali nas proximidades
16 milhas, cerca de 26 quilômetros, eram convocados a comparecer para a festividade. Então, a cidade de Jerusalém, durante esse período, tinha milhões de pessoas. Milhões de pessoas saíam de suas cidades, das suas terras, e iam para Jerusalém. Jerusalém ficava superlotada. E eu quero convidar você a ler comigo o versículo de número 1. João capítulo 5, versículo de número 1. Todos encontraram? Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e eu já disse para você que poderia ser duas festas. O consenso teológico é que tenha sido a festa da Páscoa, mas outros acreditam, inclusive o comentário da Bíblia Andrews diz que talvez tenha sido a festa das trombetas, porque na sequência, um pouco mais à frente, acontece então a festa dos tabernáculos. E diz assim: e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus estava onde? Na Galileia. Jesus estava agora retornando para Jerusalém. E diz assim: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ali havia um homem enfermo, há quanto tempo? 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponhas no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos ler até o versículo de número 9. Eu já disse para você acerca do tanque, já disse para você acerca de Jerusalém, mas eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 27, versículo de número 4 e 5. Porque aí diz que próximo à porta das ovelhas existia 5 pavilhões. E o que ou o que são esses pavilhões? Salmo capítulo 27, versículos número 4 e 5. Vamos então descobrir o que é o pavilhão, ou o que são esses pavilhões. Salmo 27, versículo número 4 e 5, diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, vamos entender. Davi, ele queria morar onde? Na casa do Senhor. Ele queria habitar na casa do Senhor. E ele diz que ele pedia e buscava isso. E ele diz no versículo 5: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Então Davi está dizendo o que é o pavilhão. O pavilhão eram câmaras feitas de madeira ou de lona, onde as pessoas, quando passavam por adversidades, as pessoas estavam enfermas, as pessoas sofria era portadora de alguma deficiência, como os cegos, os coxos, os paralíticos e outra sorte de enfermidades. As pessoas iam para o templo. E essas pessoas, elas ficavam onde? Nos pavilhões. É por isso que Jesus e o escritor João, o evangelista João, ele diz que ali existia 5 pavilhões.
Naqueles pavilhões estavam milhares de pessoas. Centenas de pessoas estavam ali, com toda a sorte de enfermidade. E por que eles estavam ali? Porque eles acreditavam piamente daquilo, talvez, que descreve o escritor de Crônicas, ou daquilo que acontece, aquilo que acontece quando Deus, então, diz para Salomão e para o povo de Jerusalém, dizendo que ele ouviria do céu a oração que se fizesse, onde? Naquele lugar, no templo. A oração que se fizesse voltada para aquele lugar. Eles entendiam que a casa de Deus é o lugar de quê? De receber resposta dele. A casa de Deus é lugar de receber cura. A casa de Deus é lugar de receber libertação. A casa de Deus é lugar de receber bênção. E eles queriam habitar onde? O salmista Davi queria habitar onde? No dia da adversidade. Ele queria estar no pavilhão do Senhor. Ele queria estar próximo ao templo. Ele queria estar na presença de Deus. E diz que havia ali uma multidão de enfermos, milhares de pessoas. E todas aquelas pessoas estavam ali com um único propósito. Aquelas pessoas que estavam próximas à porta das ovelhas, aquelas pessoas que estavam ali próximas ao tanque de Betesda, elas tinham como único e exclusivo objetivo uma coisa: elas queriam ser curadas das suas enfermidades. E qual foi o pensamento delas? Qual era o pensamento delas? O que elas acreditavam? Elas acreditavam que quando aquela água se movesse, aquele que entrasse primeiro seria o quê? Seria curado de qualquer enfermidade que tivessem. Sabe o que é interessante? É porque não existe nenhum registro de que alguém foi curado no tanque de Betesda. A irmã White, ela diz no livro Desejado de Todas as Nações o seguinte, que centenas de sofredores estavam ali. Estavam ali homens, mulheres e crianças. E quando a água agitava, todos corriam. E havia um atropelamento dos mais fracos. E muitos morriam à beira do tanque. Havia tanta gente que eles construíram abrigos de proteção contra o calor e contra o frio da noite, que eram os pavilhões. E todos ali tinham desejo de ser curado, mas nenhuma daquelas pessoas eram curadas. Por quê? Porque era uma superstição de que a pessoa que entrasse primeiro seria curada. Mas você acha, vamos pensar logicamente, que alguém conseguia entrar sozinho? Por que havia essa superstição? Alguns dizem que era porque existia ali uma fonte. E quando a água minava, a água se movia. Lá em Macaúbas tem algumas fontes, alguns lugares que tem uma fonte de água. Nós conhecemos lá como algumas nascentes. E essas nascentes que tem lá em Macaúbas, elas são termais. A água é morna, é quente. E quando a gente está ali pertinho, não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ir a algum lugar assim, lá em Macaúbas tem. Próximo de Botirama, em um lugar chamado Águas do Paulista também tem. E aquelas águas, quando estão ali paradinhas e quando sai, a gente percebe que o lugar onde sobe a água, ela se move. E alguns acreditam que o tanque de Betesda também é algo assim. Uma coisa bem parecida. Mas todos estavam ali aguardando a cura. Confiando em quê? Em uma superstição.
E algumas daquelas pessoas estavam ali há muito tempo. E a Bíblia menciona que Cristo, então, ele se encontra com este homem que estava lá, dentre mulheres, crianças e homens, cegos, coxos e outros enfermos. Jesus se encontra com um homem paralítico, que estava há quantos anos paralítico? 38 anos. 38 anos enfermo. 38 anos lutando contra a paralisia. E a Bíblia menciona de que Jesus então se aproximou daquele homem e lhe fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que Jesus fez àquele homem? Você quer ser curado? Jesus, ele faz essa pergunta com um propósito. Jesus queria restabelecer a fé daquele homem. Jesus estava examinando a disposição genuína daquele homem para uma transformação. Jesus estava desafiando a mentalidade daquele homem de vítima, de dependente, porque as circunstâncias externas apresentadas por ele fazia com que ele fosse um dependente passivo. E Jesus teve que lidar com aquele homem que podia ter o seu coração tão murcho quanto as suas pernas. Por isso Jesus pergunta: você quer ser curado? Imagine comigo o seguinte: alguém que 38 anos, durante praticamente toda uma vida de uma pessoa, estava ali, tentando ser curado, dia após dia, se arrastando, pedindo, suplicando as pessoas para que o ajudasse. 38 anos. Talvez aquele homem já estivesse esmorecido. Ele ainda tinha esperança de ser curado. Porque se ele não tivesse esperança, ele não teria ido ao tanque. Ele não estaria mais ali. Contudo, lá no fundo, ele tinha pouca esperança de ser curado. Porque ele achava que ele não era o favorecido naquele dia de receber a cura. E este homem apresenta alguns argumentos. 2 argumentos ele apresenta. São apresentados por ele. Primeiro argumento, qual é? Senhor, qual é o primeiro argumento? Senhor, não tenho ninguém que possa me colocar no tanque. Uma dependência passiva. E sabe o que o texto me diz? Que ele tinha uma segunda justificativa que ele apresenta a Jesus. E a segunda justificativa é: Senhor, quando eu vou, outros vão antes de mim. A primeira justificativa dependia das pessoas. Senhor, não tenho ninguém que possa me colocar no tanque. A segunda justificativa dependia de quem? Das suas forças, de si mesmo. Senhor, eu não consigo. Toda vez que eu tento, outro vai antes de mim. Então ele estava apresentando a sua dificuldade própria, mas ele estava também apresentando o que outras pessoas não faziam por ele. E sabe qual é a conclusão? É de que jamais alguém, um homem algum, pode fazer aquilo que somente Deus pode fazer. A justificativa do homem estava fundamentada no que o homem pode fazer. Eu posso fazer, o outro pode fazer por mim, mas não estava fundamentada naquilo que Deus pode fazer por nós. Pelo ser humano. O teólogo João Calvino, ele diz assim: o homem doente faz o que quase todos nós fazemos. Ele limita a ajuda de Deus em suas próprias ideias e não ousa prometer a si mesmo
mais do que ele concebe em sua mente. A nossa mente está limitada sempre naquilo que o homem, naquilo que nós podemos fazer. Mas quem estava diante daquele homem? Jesus estava diante daquele homem. Deus estava diante daquele homem. O Criador do universo estava diante daquele homem, oferecendo para ele, perguntando para ele se ele queria a cura. Só que aquele homem não conhecia Jesus. Ele não ouviu falar sobre Jesus. Spurgeon, ele diz assim, que uma cegueira havia tomado essas pessoas no tanque. Lá estavam elas. E lá também estava Cristo, que poderia curá-las. Porém, nenhuma delas o procurou. Seus olhos estavam fixados na água, esperando que ela fosse agitada. Elas estavam tão tomadas por seu próprio caminho escondido, que o caminho verdadeiro foi negligenciado. As pessoas estavam tão fixadas em uma superstição, na fonte, no tanque de Betesda. É uma superstição que nem os próprios historiadores do primeiro século descrevem uma cura ali. Que elas estavam tomadas de uma cegueira. Irmãos, entenda uma coisa. Nós estamos cegos também. Porque às vezes nós recorremos mais àquilo que o outro pode fazer, aquilo que eu posso fazer, e nos esquecemos. Limitamos o poder de Deus, limitamos o agir de Deus na nossa vida, porque os nossos olhos estão fixados nas águas, estão fixadas no tanque deste mundo, nas superstições deste mundo. O homem ainda tinha esperança, ainda assim, de ser curado. O texto vai dizer que aquele tanque significava o quê? O nome hebraico, casa de misericórdia. Aquele tanque, de fato, era uma casa de misericórdia. E não era a casa de misericórdia apenas porque, na visão daqueles que estavam ali, era um lugar de cura. Era uma casa de misericórdia porque a graça ela só pode existir, a misericórdia só pode existir próximo ou junto com o sacrifício do Cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, passou por aquela porta. As ovelhas, os cordeiros que representavam Jesus, passavam por aquelas portas para serem imolados no templo. Tipos de Jesus, representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que, segundo Isaías capítulo 53, pelas suas pisaduras, curaria a humanidade, curaria as enfermidades daqueles que estão enfermos. A graça só pode existir com o Cordeiro. Só existe misericórdia no Cordeiro de Deus. Só existe salvação no Cordeiro de Deus. Só existe libertação do pecado no Cordeiro de Deus. Só existe cura no Cordeiro de Deus. Aquele homem então diz para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque. Senhor, quando eu vou, outro vai antes de mim. Jesus não estava perguntando o porquê ele não havia sido curado. Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. Jesus não está perguntando se você conseguiu fazer até aqui. Jesus não está perguntando o que você fez para chegar até aqui. Jesus está perguntando o que Ele quer, o que você quer que Ele faça e transforme na sua vida, o que Ele está à disposição para transformar e mudar na sua vida.
Aquele homem durante 38 anos havia tentado, havia se arrastado. Você poderia até responder: não, Senhor, eu quero ser curado, conhecendo a história. Mas essa história tem muito mais a ver comigo, com você hoje também no tempo presente. Porque Jesus nos faz a mesma pergunta. Jesus nos oferece a salvação. Jesus nos oferece a sua graça. Jesus nos oferece a sua misericórdia. Jesus nos oferece a cura, a libertação. Só que quando ele diz: olha, você precisa então deixar isso, se abdicar daquilo, é hora de abandonar, é hora de renunciar. A gente, com uma certa incerteza, dá um passo atrás e fica paralisado pelo pecado. A paralisia espiritual toma conta de nós. E a gente dá a mesma justificativa: Senhor, não tenho ninguém que faça nada por mim. Senhor, eu não consigo. Jesus não estava perguntando para ele o que o homem pode fazer. Jesus estava perguntando se ele aceitava aquilo que ele tinha para fazer na sua vida. A palavra continua dizendo que Jesus, no verso 5, que Jesus, ao entrar ali, e Jesus contemplou e olhou, viu aquele homem, e Jesus já sabia da sua condição e quanto tempo ele estava lutando para ser curado. Verso 5 diz: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Verso 6: Jesus, vindo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo. Ninguém disse para Jesus que aquele homem estava naquela situação há 38 anos. Ninguém disse para Jesus que ele já havia tentado várias vezes. Ninguém disse para Jesus que ele queria ser curado. Ninguém disse nada para Jesus. Porque Jesus, ele conhece cada um de nós. Jesus, ele nos conhece. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso coração. Ele nos conhece. Ele nos vê. Ele vê o mais profundo do nosso ser. Jesus entrou, viu aquele homem e escolheu aquele homem para que na vida dele fosse manifestada a obra de Deus, as obras do Pai eterno. E eu fiquei me questionando: mas Senhor, por que o Senhor escolheu esse homem? A irmã White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela continua dizendo: existe uma base bíblica, um texto bíblico que corrobora para isso, que Jesus queria curar todos que estavam ali. Jesus queria libertar todos eles de suas enfermidades, como ele fez em outros momentos, curou multidão de pessoas. Mas Jesus escolheu aquele homem que estava sofrendo há 38 anos. E Jesus curou, restaurou aquele homem. Aquele homem teve um encontro com a cura. O verso 13 diz assim: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Por que Jesus não curou todo mundo, pastor? Porque já havia uma controvérsia entre Jesus e os judeus, contra os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. E Jesus não queria que a sua missão e o seu ministério terminasse
ou que aquilo que ele ainda iria fazer fosse antecipado. Por isso Jesus não curou todos. Mas um dia Jesus virá para curar a todos. Jesus virá para restaurar a todos. Não existirá mais paralítico, não existirá mais coxo, não existirá mais cego. Todos serão perfeitos. Ninguém carregará mais a sequela do pecado. Mas Jesus escolheu aquele homem. E Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando eu olho para esse texto, eu me recordo que todos nós vivemos paralisados. Aqueles que têm o diagnóstico de uma enfermidade física, de uma doença, está paralisado fisicamente. Aqueles que enfrentam dificuldades financeiras estão paralisados financeiramente. Aqueles que enfrentam depressão, ansiedade, aqueles que sofrem com dificuldade de se relacionar, aquele que sofre com as perdas, aquele que é refém das terapias, está paralisado emocionalmente. Todos nós estamos de alguma forma paralisados. Aqueles que não conseguem, vivem mergulhados na culpa, vivem mergulhados no pecado, não conseguem se comprometer com Deus, estão paralisados espiritualmente. A Bíblia me apresenta 3 grupos de enfermos. A Bíblia me apresenta os cegos, aqueles que não conseguem reconhecer Jesus, aqueles que não conseguem ver o seu próprio sofrimento, aqueles que vivem se machucando e machucando outras pessoas, aqueles que não conseguem enxergar o que Deus tem reservado para si mesmo, para Ele. A Bíblia menciona aqueles que são chamados de coxos. São aqueles que até tentam, mas tentam às vezes sozinho. Vão até a metade do caminho, mas não conseguem mais, porque a sua capacidade física não lhe permite continuar. E tem os paralíticos, aqueles que estão paralisados, que não conseguem se mover e sair do lugar. Todos nós estamos enfermos. E a maior enfermidade que Cristo ele veio para curar, sanar, nos libertar, é o pecado. Porque só existe graça se haver o Cordeiro. Não existe graça distante de Cristo. Não existe cura distante de Cristo. Não existe libertação fora de Cristo. Mas Jesus, ele deu uma ordem para aquele homem, para que ele pudesse receber a cura de forma imediata. E a ordem de Cristo foi: levanta-te, toma o teu leito e anda. A ordem de Cristo para nós, para todos aqueles que querem ser libertados, curados do pecado, querem sair dessa paralisia espiritual, emocional, é levantar-se, seguir a sua ordem, seguir a sua palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer se levantar como este homem se levantou? E dizer: Senhor, eu quero me erguer segundo a tua palavra. Eu quero que o Senhor me cure. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida.
Eu quero que o Senhor me tire dessa paralisia a qual eu estou vivendo. Eu não quero, Pai, viver paralisado. Aquele homem que se justificou, não tenho ninguém. Talvez tenha pessoas aqui se justificando também. O Senhor está pedindo para eu levantar. O Senhor está pedindo para eu seguir a tua palavra. Talvez na sua mente você pense, mas pastor, não posso me levantar segundo a ordem de Cristo. Porque eu preciso estudar mais um pouquinho. Senhor, eu não posso me levantar porque eu ainda eu quero tomar essa decisão com meu cônjuge. Senhor, eu quero organizar minha vida financeira primeiro, para depois eu me entregar ao Senhor. Me permitir ser curado por Ti. Não, Senhor, primeiro eu tenho que deixar os meus costumes, deixar os meus vícios. Eu quero conhecer mais um pouquinho da fé desses crentes. Eu quero vencer, Pai, os meus medos, as minhas dificuldades. Não, pastor, não, Deus, é muito cedo para eu me levantar. A ordem de Cristo é: levanta-te. A gente não pode, como esse homem, dar justificativas. E limitar, deixar nossa mente limitada a respeito daquilo que Deus pode fazer em minha vida, sobre aquilo que Deus pode fazer em mim, sobre aquilo que Deus pode fazer através de mim. Eu não posso fechar os meus olhos frente àquele que está diante de mim me perguntando: você quer ser curado? Você quer ser salvo? Você quer ser liberto do pecado? Você quer ser restaurado? Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, quanto tempo você está lutando, mas de uma coisa eu sei, que o Cordeiro de Deus está aqui neste momento, e a graça impera e reina neste lugar. É a sua oportunidade de ouvir a voz de Cristo e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça em mim o que as outras pessoas não podem fazer, o que eu não consigo fazer, porque o Senhor não está preocupado com o que eu posso e o que os outros podem. O Senhor está preocupado se eu vou permitir que o Senhor faça em mim o que o Senhor quer que faça, o que o Senhor tem para mim. O seu desejo de dizer: Senhor, faça em mim, me cura, transforma a minha vida. Eu quero me levantar, me erguer pela Tua palavra. Neste momento nós teremos um louvor. E se esse é o desejo sincero do seu coração, se coloque de pé. E eu quero orar por você. Boa noite. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz, filho de Davi, socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso,
milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu preciso, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Amém. E Jesus, quando entrou ali, ele viu alguém em uma situação extrema de miséria. Alguém que estava vivendo em suprema miséria. Mas a graça o alcançou. A misericórdia o alcançou. Porque para aqueles que vivem na miséria, a solução é a misericórdia. Jesus mais tarde encontra-se com aquele homem. Ele disse para aquele homem o seguinte: não tornes a pecar novamente, para que não suceda a você coisa pior. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, você foi curado, você foi salvo. Viva uma nova vida. Não cometa os mesmos erros. E Cristo, Ele nos traz algo importante, fundamental. Ao ler o texto, eu percebo uma coisa.
que a maior de todas as paralisias, a maior paralisia que existe, é a paralisia do pecado. E apenas o Cordeiro de Deus pode remover essa paralisia da nossa vida. Você possa viver em novidade de vida a cada dia. Você possa tomar a decisão a cada dia de ser transformado, renovado, vivificado, batizado pelo Espírito de Deus. E viver distante do pecado. Porque o pecado nos mantém paralisado. Mas há um antídoto. E o antídoto é o Cordeiro de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai eterno. Muito obrigado, Pai. Pai santo, Pai amado. Porque nós podemos encontrar graça e misericórdia no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, temos vivido com a paralisia do pecado. E quão difícil é, ó Deus, quão difícil é para nós vivermos distante dEle. Nós pecamos, ó Pai, por pensamento, nós pecamos por palavras, nós pecamos em todo o tempo. Para nós, pecar é como respirar, é algo muito fácil, é algo natural. Mas nós queremos ser homens e mulheres espirituais, nascidos do Espírito. E podemos, ó Pai, ser chamados de filhos do Senhor. Pai, jamais permita que limitemos o Senhor com a nossa mente. Nós estamos tantas vezes mais preocupados com aquilo que nós podemos fazer, o que o outro faz ou deixa de fazer, do que aquilo que o Senhor pode fazer por nós. E se nós nos aproximássemos e reconhecermos quem está diante de nós, quem nos oferece o poder, quem nos oferece a cura, quem nos oferece a solução. Se nós tivéssemos essa consciência constantemente, nós não olharíamos para os nossos braços, para os braços dos outros, para as pernas dos outros. Nós olharíamos sempre para o Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. E não desviemos os nossos olhares. Porque não é o que o homem pode fazer por nós, não é o que nós podemos fazer por nós, mas é o que o Senhor pode fazer por nós, através de nós e em nós. Ajude-nos, ó Deus, vivermos distante do pecado. Pedimos ao Senhor, Pai eterno, que possa nos livrar da paralisia, possa nos livrar, ó Deus, da cegueira. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai eterno, que nos cure, que o Senhor nos transforma. É como foi entoado aqui um cântico, a cura que eu quero, a esperança, a salvação. Nós queremos, ó Deus, receber pelo Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai eterno, que nos leve para os nossos lares em paz e segurança e nos traga amanhã para mais uma vez nos encontrarmos com o Senhor. E que este encontro ele seja perpétuo, constante em nossa vida. Oramos por Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez ao pastor Adriel, a você que nos assiste pelo canal do YouTube, e que possamos, ser permitidos ser curados por Cristo. Amanhã é nosso penúltimo encontro e teremos como tema Encontro com a Salvação. Você é nosso convidado, você que nos assiste também, ok? E amanhã teremos brinde aqui para os convidados, amigos que virão adorar conosco, ok?
E aqui ao lado tem um lanche especial preparado para você, nosso amigo, amiga convidados, ok? Deus abençoe, vai na paz do Senhor, o Espírito Santo do Senhor os guie e o proteja. E nos traga amanhã de volta aqui a partir das 19h30. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam.